De volta com o nosso Horizonte Esporte. Antes de voltarmos para o futebol, eu tenho um recado importante para você. Olha, desde o início da pandemia da Covid-19, a Assembleia Legislativa de Minas destinou quase R$500 bilhão para o enfrentamento da doença. A maioria dessa verba veio de emendas parlamentares e foi destinada à melhoria do atendimento hospitalar. Agora, os deputados lideram o esforço para recuperar a economia, afetada pelo fechamento de empresas e pelo aumento do desemprego. Com o Recomeça Minas, a Assembleia Legislativa fez uma ampla discussão com empresários, trabalhadores e lideranças de todas as regiões do estado para o aprimoramento da proposta. A ideia é a seguinte: empresas que devem impostos ao estado poderão receber descontos e redução de multas para colocar seus pagamentos em dia. O dinheiro arrecadado nessa regularização fiscal deve ser usado na quitação de débitos dos negócios mais abalados pela pandemia, como comércio, bares e restaurantes, além de hotéis. Também estão previstos empréstimos com prioridade para alguns setores, como a agricultura familiar e as micro e pequenas empresas. O objetivo é retomar a economia, gerar empregos e enfrentar questões sociais. O Recomeça Minas também prevê o Força Família, um auxílio de R$600 para quem está em situação de extrema pobreza. Neste momento difícil, muito difícil. E para saber mais, basta você entrar na página da Assembleia, é alm.gov.br, repetindo, almg.gov.br. Vai lá, entra lá que você vai ver todos os detalhes, principalmente quem está aí na expectativa de uma ajuda, né, porque a situação de fato está muito ruim. Nós precisamos ajudar, e os deputados estão ajudando, a recuperar a economia e auxiliar essas pessoas que estão em situação de extrema pobreza. Bom, agora, voltando ao futebol, nós vamos entrar aqui no noticiário do Cruzeiro, né? Na verdade, nós não fazemos noticiário aqui a gente faz uma reflexão, né? A gente traz as informações para refletir junto com o nosso torcedor, com o nosso telespectador, com o torcedor do Cruzeiro, do Atlético, do América. E no caso do Cruzeiro, o Cruzeiro, na quinta-feira, ele recebe às 16h30 a Juazeirense, certo? Uma equipe da Bahia, uma equipe jovem, mas que está aí colocando banca. Será que o Cruzeiro vai ter dificuldade com essa equipe? Vamos lá. Nós falamos isso aqui, o Cruzeiro precisa classificar de qualquer jeito nesse jogo aí. O Juazeirense tem feito aí bons jogos, é uma equipe jovem, uma equipe veloz, só que o Cruzeiro precisa efetivamente ter o peso da camisa, acho que o Cruzeiro precisa mais dinâmica, mais vontade, né? Porque está muito discurso tranquilo, fora dos bastidores, fora das quatro linhas, quando o Cruzeiro não atua bem. O Cruzeiro é favorito, né? Com todo respeito à Juazeirense, então o Cruzeiro precisa conseguir essa classificação assim, e digo mais, não só a classificação, precisa classificar com bom desempenho, né? O Cruzeiro tem todas as condições. No papel, a gente sabe que precisa de reforço, que tem lacunas, que tem os problemas extra-campo, isso já é sabido por todos, porém, o Cruzeiro tem, mesmo com todas as dificuldades, todas as condições de classificar com boa tranquilidade, o grande Carlos Cruz. Muito bem. Olha, nós vamos começar a ouvir aqui também as participações dos cruzeirenses, mas antes nós vamos ouvir a entrevista do Rafael Sobis, que pode inclusive jogar com uma função especial. Vamos ouvir o Sobis. Para o Cruzeiro ela se torna, né, especial, né? É o maior vencedor. Então o astral aqui fica diferente, todo mundo já vai com mais confiança nessa competição. E já passamos 2 fases, né? Que quando se joga fora não é fácil. Tem vários fatores que dificultam, né, o jogo em si. E agora poder jogar em casa, dar uma saudade no nosso estádio. Pena não ter torcida, né?
porque eu acho que o astral seria melhor ainda. Então, o Cruzeiro gosta dessa competição. Eu, depois que eu cheguei no Cruzeiro, eu comecei a gostar da competição também. E é mais uma oportunidade aí, né? A partir do momento que a gente está numa competição tão importante, a gente pode sim sonhar, galgando aí os objetivos, passo a passo, fase a fase. E já estamos na terceira e esperamos estar na quarta e o mais longe possível. Vale 2.700.000. Uma graninha bacana, né, Sobis? Para o Cruzeiro que está lá devendo salário, meu Deus. E o Sobis, ele pode jogar aí, como eu falei, né, fazendo uma composição com o Bissoli. Foi testado pelo Anderson Conceição, né? Felipe Conceição. Anderson Conceição, zagueiro, está no Cuiabá, forte abraço, trabalhei com ele no América, um cara formidável, zagueiraço, gente finíssima. Olha só, então, pode fazer essa composição de ataque, né? É interessante porque com o Pote que ele não conseguiu fazer. Nós até criamos aqui uma expectativa que pudesse ter sido testado. Talvez ele tenha feito no treino, como não havia participação da imprensa, né? Não soubemos se ele testou isso no treino e desistiu de fazer na prática durante um jogo, né? Mas então o Cruzeiro é provável, tá, moçada? O Fábio foi expulso, vai à Copa do Brasil, não tem problema. Cáceres, aí entra o Everton, volta o Everton, né? E o Ramon, com o Matheus Pereira na lateral esquerda. Adriano. Olha, o Matheus Barbosa pode perder aqui posição, né? Ou o Bruno José, para essa formação com o Rafael Sobis e Bissoli, né? Mas, enfim, vamos então com o Matheus Barbosa, Rômulo e Adriano. Adriano, Matheus Barbosa e Rômulo. A trinca no Bruno José, Ayrton e o Sobis, ou o Bissoli, ou os dois juntos. Seria interessante o Cruzeiro aí, de repente... efetivar essa... Ainda mais eu acho que o jogo propõe essa questão, porque vai mexer muito pouco na espinha dorsal do time, do Bissoli lá na frente, recuar o Sobis, porque o Sobis é o jogador mais perigoso desse time, nas bolas paradas, é um jogador que finaliza muito bem, perdeu um pouco da mobilidade com o tempo, mas é um jogador ainda muito perigoso. Então ele flutuando ali no meio, né, ocupando mais ou menos o espaço que o Matheus Barbosa ocupava, né, chegando próximo do ataque ali, com o Bissoli mais ali no falso 9, vamos dizer assim, me agrada, porque eu não estava vendo o Cruzeiro não estava... o Cruzeiro está precisando de gol, mais ou menos a situação do América. Então o Cruzeiro ele precisa mexer ali na frente. E me agrada esse esquema, ficaria mais ofensivo no meu modo de ver, Carlinhos Cruz. Então vamos saber o que o torcedor está pensando. Como é que o torcedor... está imaginando esse Cruzeiro? Vamos ouvi-lo. Boa noite, pessoal do Horizonte Esporte, que é o Daniel de Birité. Bom, o Cruzeiro joga amanhã pela Copa do Brasil. Nós temos que ficar esperto, porque tô preocupado com o Cruzeiro, tá? Tomara que dê tudo certo, viu? Um abraço, fica com Deus, boa noite. Era do Horizonte Esporte. Aqui quem fala é o Marquinhos Semig. Carlinhos, me permita eu fazer um breve comentário aqui a respeito da infeliz entrevista do presidente do Cruzeiro no Bastidores, né, daquele programa. Ele, assim, eu fiquei, assim, meio chateado, sabe? Como ele desconhece de futebol, né? Umas coisas que ele falou aqui, conhecimento, que é um diretor que conhece Série B. Quem? Sem dinheiro, né, o Cruzeiro. Ele que é um diretor que tenha sucesso, diretor que contrata sem dinheiro, tá, beleza. Que o diretor compreenda a filosofia de jogo do Cruzeiro, sem o camisa 10 de articulação, tá. Que é um diretor que adequa no sistema que o Cruzeiro joga para frente e com posse de bola. Ai, meu Deus. Esse presidente tá um fanfarrão, cara. Ele desconhece totalmente. Agora, quem é esse diretor, presidente? Porque eu acho que esse diretor ainda não foi fabricado, não. Tá? Ele ainda não nasceu, não. Tá? Um abraço a todos e desculpa aí o alongamento e fiquem com Deus. Boa noite, Almir Valindel, Carlos Cruz.
alguns jogadores ali do meio de campo do Cruzeiro tem que mandar um vídeo do Toninho Cerezo para eles verem como que o cara jogava a bola sem precisar fazer falta desnecessária. Porque ali tá brabo, o meio de campo podia continuar desse jeito, nós não vamos a lugar nenhum. Boa noite, Carlos Cruz. Boa noite, o seu colega aí de bancada. Max. É o Pedro Mendonça do Tropical novamente. Sou fã do programa de vocês. Estou aqui fazendo uma avaliação sobre o meu Cruzeiro, que deixou Marcinho embora lá para o CSA e também o outro jogador aí que foi para a China aí, que era aquele fortão lá que estava fazendo uns gols para nós aí. Para mim eram os dois melhores craques e mesmo assim o Conceição deixou embora. O que fazer? Com esse treinador tá difícil. Boa noite, Horizonte do Esporte. William Afonso do bairro Milhar Monteiro, Contagem. Boa noite, Carlos Cruz. Boa noite, Max. Esse Cruzeiro tá me deixando com a cabeça meio doida. Eu fico até meio perdido. Eu queria que vocês me explicassem o seguinte. Vai ser 2 jogos na Copa do Brasil? O Cruzeiro vai jogar lá e depois aqui? Ou é um jogo só? Muito obrigado aí, se vocês puderem me responder. E saúde para todos. Amém. Amém. Amém, William. Muito obrigado pela sua participação. Né? Ô, William, são 2 jogos mesmo, tá? E não tem vantagem, né? Não tem o gol, né? O gol na casa do adversário como desempate. Se os 2 resultados forem iguais, a decisão, então, vai para os pênaltis. Mas essa fase é dessa forma, tá certo? Olha, o Pedro Mendonça, muito obrigado, Pedro Mendonça. Olha, eu gosto demais do bairro Tropical, né? Eu já morei em Contagem, morei no bairro Eldorado, joguei futebol aí para todo lado, conheço 99,9% dos campos daí, só os que construíram ontem que eu não conheço, né? Trabalho em Contagem, trabalho na Arena Gregorão, né? E, nossa, tenho uma admiração enorme pela população de Contagem, né? Me sinto um cidadão contagense também, né? Porque para quem não sabe, eu fui criado ali, Marcos, aqui no bairro Serrano, na divisa de Contagem com Belo Horizonte. Então eu disputava uma meia temporada, meio ano em Belo Horizonte, meio ano em Contagem. Né? Ficava ali, né? Fui campeão pela Santa Luzia, campeão pela Oriental, lá no bairro Serrano, enfim, uma festa bacana. Mas o que eu mais fiz na Várzea, sabe o que foi? Conquistar amigos, sabe? Inseparáveis. Né? Então, Pedro Mendonça, né? Ele fala aqui da saída do Marcinho, da saída do Potker, né, para o futebol árabe, né, foi para o mundo árabe, na verdade, né, e isso traz preocupação. Olha, a verdade, assim, com relação ao Marcinho, a verdade é que o Marcinho é um atleta que tem uma característica que não enquadra no futebol que o Felipe Conceição quer implantar no Cruzeiro. Tá certo? Então, ele se deu mal. É um jogador de qualidade, mas se deu mal, porque como é que ele vai jogar nesse sistema? Né? Tem que ser o famoso bate e volta, né? Então, né? Bom, e o Almir do bairro Lindéia, né? Tá aí também falando aqui, olha, deveria mostrar Toninho Cerezo para essa turma. Dizem nem de ir longe. É o extra-classe, né? O Cerezo, né? Começa por aí. E lá no Cruzeiro, né? Passaram por lá Ademir, Douglas, que falou conosco recentemente, falecido Zé Carlos, que infelizmente, né, se foi há pouco tempo também. Grandes volantes que o Cruzeiro teve aí também. Jair, Maldonado. Nossa Senhora, enfim. Até o Augusto Recife, que era classificado aí como... Butineiro. Butineiro, né? Não é assim como tem sido, não é verdade? Agradecer também aqui ao Marquinhos Assemig pela sua observação. Marquinhos, eu tive a oportunidade de também acompanhar essa entrevista. Ela foi do programa do João Vitor Xavier, jornalista, deputado, amigo nosso, amigo da casa, né? Então o presidente fala umas coisas que realmente deixa a gente meio preocupado, né? Só, Max, me permita. Olha, presidente, não precisa ser agressivo para tentar colocar as suas ideias, né? Você tem que esclarecer as suas ideias, né? O futebol, gente, tem muita forma de fazer futebol. Fórmulas, melhor dizendo, né? Nenhuma fórmula é acabada, tá? O que eu penso no futebol não quer dizer que vai dar certo para o futebol.
Assim como o que pensa o presidente do Cruzeiro, como pensa o treinador, como pensa o Marquinhos da CEMIG, né? Cada qual vê o futebol da sua forma. O certo é que no futebol não adianta você querer cortar caminho. No futebol você tem que passar pelos processos para que você obtenha sucesso. Tá? Eu, sinceramente, desconheço. Entende? Eu vi alguns sucessos momentâneos, né? Mas foram efêmeros. Não adianta. Tem que fazer o ritual do futebol. Tá? Isso é fundamental. E não adianta também ficar conversando muito, porque o presidente ele tem que mostrar serviço. Lógico que ele tem que ter um discurso corporativista, né? Mas a situação do Cruzeiro é tão complicada que ele devia focar um pouco mais, né? E deixar para as pessoas que trabalham com futebol falar de futebol, porque ele acaba se complicando, se expondo muito e não resolvendo a questão. Qual que é o nome do nosso telespectador? Marquinhos CEMIG. Marquinhos, eu também ouvi essa entrevista. E assim, me perdoe, né, a franqueza, né, mas mundo da lua, chamar o torcedor do Cruzeiro de bobo, um torcedor multicampeão como do Cruzeiro, é aquilo que eu falei, foi curioso, que eu saí aqui do Horizonte Esporte e eu fiz uma crítica com ele com relação a isso. Eu até entendo que ele tem que blindar o elenco, blindar jogadores, não precisa de dar nome, mas que tem que ter um discurso mais verdadeiro, porque fica aquele discurso ali para enganar bobo. O torcedor do Cruzeiro não é bobo. Igual ele comentou aí, o nosso telespectador comentou, ele quer contratar qual diretor? Que ele seja criativo. O Cruzeiro está com seus problemas extracampo, tá? Mas o Cruzeiro tem uma estrutura, que ele pega um diretor que consiga montar um elenco criativo. No ano passado, a folha salarial do Cruzeiro era maior da Série B e ele não conseguiu subir. Então, não faz o torcedor do Cruzeiro de bobo. Seja mais verdadeiro, é a dica, tá certo? Olha, presidente, só para reforçar aqui, né? Se não tem no mercado, né, forma em casa. O Cruzeiro tem funcionários do Cruzeiro, eu conheço bons funcionários do Cruzeiro, que já estariam em condição de começar a exercer essa função. Agora, ele se apega a uma defesa Uma das falas dele foi: eu nem sou de dar entrevista, porque eu não vou ficar brigando por arbitragem, porque eu nem sou de dar entrevista, faz live todos os dias. Então, assim, seja mais sincero com o seu torcedor, entendeu? Você tem que ajustar a casa ali, mas seja mais sincero, porque quando você falar a verdade, você vai atrair sócio, o torcedor vai estar do seu lado, porque todo mundo sabe que o Cruzeiro está passando, mas seja direto, seja sem dar voltas. Só para fechar mesmo, tem que chamar o bloco, né? Então ele se apega a fazer a defesa do David, né? E aí vem uma situação que o diretor que está saindo, né? Então, reclama, né? Não reclama, o treinador não reclamou, o diretor não reclamou publicamente, mas a gente sabe que ele teve dificuldade para impor algumas ideias dele. Por quê? Porque o presidente está igual ao presidente do país, fez uma gestão paralela ao diretor de futebol. Qual que é o nome do diretor do América que saiu agora? Me fugiu o nome. Paulo Brax. Pois é. Foi criativo. Foi criativo, foi formado em casa, né? Então nós vamos ao intervalo e nós vamos voltar falando mais de Cruzeiro. Vou te dar aqui a parcial do Atlético, continua 1-0, falar também mais de América e trocar essa conversa contigo, trocar essa ideia com você, pelo 982-350070.